Uau! Eu sempre gosto de gravar vídeos compartilhando momentos, experiências e podendo falar para vocês aquilo que verdadeiramente a gente sente, aquilo que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida. E hoje, durante o nosso processo de ritual da gratidão, onde logo pela manhã, antes de iniciar o nosso dia, a gente costuma meditar, orar, falar com o grande Criador do Universo, pedir orientação ao grande Criador do Universo sobre os nossos passos, sobre aquilo que a gente deve verdadeiramente fazer para que a gente se torne a melhor versão de nós mesmos a cada dia. Aí eu fui refletir e meditar sobre uma palavra, não. Durante a nossa existência a gente ouve muitas vezes essa palavra que aparentemente ela não causa dano. Aparentemente é uma palavra dita pelos nossos pais, é uma palavra dita pelos nossos professores, é uma palavra dita por uma menina para nos proteger, ou por alguém que quer simplesmente nos proteger, que é a palavra não. Você não pode fazer isso, você não pode pegar aquilo, você não pode pular, você não pode gritar, menino não pega isso, menino não faz isso, menino não brinca assim. E durante a nossa infância, a gente vai codificando essa palavra não na nossa mente. Mas o não, ela perpetua na nossa vida e codifica no nosso cérebro simplesmente como uma negativa. Ou seja, todas as vezes que a gente quer falar para alguém algo negativo, a gente fala a palavra não. Eu não quero, eu não posso, eu não vou, eu não faço, você não vai conseguir. Só que eu fui refletir sobre o sistema de polaridade, tudo tem a sua polaridade, inclusive a palavra não. E a gente deve pegar o contexto dessa palavra não e utilizar na nossa vida, no nosso dia a dia. Ou seja, durante a nossa existência a gente vai passar por situações que a gente deve sim dizer não. E por que eu estou falando isso aqui para vocês? Eu tenho a possibilidade de me comunicar com várias pessoas. Inclusive ontem eu estava me comunicando com alguém bem sucedido, alguém que mora no bairro de Brotas, alguém que hoje é divorciada, alguém que já passou pela experiência de 2 casamentos e no qual ela não teve a felicidade de realmente ser quem ela desejava ser e principalmente de receber o carinho, receber o afeto, receber o amor que ela desejava nessas 2 relações. E aí ela passou a se sentir alguém frustrada, porque ela sentia que ela recebia sempre um não diante de tudo aquilo que ela fazia e do que ela falava. E eu comecei a fazer algumas perguntas para ela dentro da nossa mentoria, que a gente faz um trabalho de mentoria online, e graças ao grande Criador do Universo a gente já obteve alguns resultados positivos, e isso para mim é muito importante. E eu fui fazendo algumas perguntas para ela e resumi o seguinte: olha, o que acontece na tua vida é, você tem bloqueios muito grandes porque você sempre diz sim para as pessoas. E a gente deve aprender o poder do não. Quando a gente aprende o poder do não, eu não quero, eu não posso, eu não vou e eu não aceito. Você só passa pelas coisas que você aceita passar. Você só é submetido pela dor que você aceita. A partir do momento que você não aceita que as pessoas te ofendam, a partir do momento que você não aceite ser tratado como segunda opção, a partir do momento que você não aceite ser a escória do mundo, a partir do momento que você se posicione, que você aprenda o poder do não. A pessoa te pede alguma coisa, você reflete, analisa se você pode verdadeiramente fazer o que aquela pessoa está te pedindo. Mas você tem que ter a consciência, se aquilo que essa pessoa está te pedindo, em algum momento da tua vida, vai te prejudicar, ou se naquele momento você não pode dar um sim para aquela pessoa, você deve ter autoridade de dizer não. Então, o poder do não é fundamental na nossa vida. Só que a gente aprendeu uma coisa, olha, nunca desfaça das pessoas, nunca responda uma pessoa de idade de uma forma negativa, respeite os outros. E aí o que é que acontece? A gente perdeu o nosso próprio autorrespeito, a gente perdeu o nosso amor próprio. Por quê? A gente sempre conduz a nossa vida de uma maneira que a gente vai se doando para o outro, a gente sempre quer fazer alguma coisa para agradar ao outro. Você tem muito medo até de falar o que você sente, porque você tem medo do que o outro vai dizer em relação ao que você pensa. A partir do momento que eu particularmente aprendi a ter uma personalidade forte, a assumir as minhas respostas, a assumir as minhas palavras e a dizer não àquilo que me machuca, dizer não àquilo que fere, pode ser no convívio com os seus familiares. Foi o primeiro convívio que eu aprendi a dizer não. Foi obrigado eu renunciar o convívio com alguns familiares, porque eles não estavam me fazendo bem. A energia deles estavam sendo
totalmente prejudicial para a minha vida. Por quê? Era uma energia que drenava a minha positividade. Por quê? Sempre eles me questionavam, sempre eu precisava validar que eu era bom, sempre eu precisava validar que eu falava a verdade, sempre eu precisava validar quem eu era e sempre eu era questionável. Chegou um momento que eu falei, caramba, qual o sentido que faz eu me doar para essas pessoas? Qual o sentido que faz eu gastar energia com essas pessoas, sendo que essas pessoas não me valorizam, sendo que essas pessoas não me respeitam? Aí você vai falar, mas Mário, é sua tia, é seu tio, ou é seu pai ou é sua mãe. Você tem que buscar o respeito. Jesus Cristo me ensinou muito e me ensina. E nas palavras sagradas, a Bíblia, tem lá um trecho onde a família de Jesus chegou para procurá-lo e alguém foi correndo avisar Jesus, Jesus, tua mãe está aí, tua família. Jesus, com muita calma, com muita tranquilidade, ele respondeu da seguinte maneira: quem é minha mãe, quem é meu pai, quem é a minha família, senão aqueles que servem e seguem a palavra de Deus, do Deus que eu sirvo. Então eu questiono você agora para que você possa transformar a sua vida e você possa desbloquear esse não na sua vida. Talvez durante a sua vida as pessoas te ensinaram a ser alguém muito fraco. Talvez durante a tua infância você sofreu bullying e aí você não validou quem você era porque você acreditou que você é aquilo que as outras pessoas falam que você é. Mas aprenda uma coisa, o poder está dentro de você. Você é aquilo que você acredita ser. E quem está falando isso aqui não é Mário Luiz, quem está falando isso aqui é um discípulo. Quem está falando isso aqui é alguém que leu a história de Jesus Cristo, e Jesus diz o seguinte: assim como o homem se vê, assim o homem o é. Então, se você se vê forte, você vai ser forte. Se você se acha fraco, você vai se tornar alguém fraco. Então aprenda a trabalhar a tua mentalidade, a quebrar os teus paradigmas e mudar a tua vida. Aprenda uma coisa, ninguém é igual a ninguém. Todas as pessoas são diferentes, todas as pessoas têm seus sonhos, todas as pessoas têm seu nível de conhecimento, todas as pessoas têm seu grau de intelectualidade, todas as pessoas têm a sua história. Então aprenda uma coisa, ontem eu gravei um vídeo aqui nessa mesma praça, assuma a responsabilidade sobre a sua história, pegue a sua caneta agora, escreva a sua história e não deixe que ninguém te diga o que você deve fazer, não permita que ninguém te diga que você não pode fazer e muito pior, não permita que ninguém entre na tua vida e te dê conselhos, porque sabe quem é o responsável pela sua felicidade? Você. Sabe quem é o responsável pelo seu fracasso? Você. Todos os homens nascem livres e têm o direito de permanecerem e morrerem livres. Mas o que acontece é o seguinte, pela sua fraqueza mental e espiritual, você aceita se tornar escravo. Então, pega esse código de libertação e abraça para a vida. Sucesso sempre. Uau!